Eu estou aqui na antiga Estação das Docas, em Belém do Pará. Aqui atrás está a Baía do Guajará, onde há uma história muito importante para ser contada sobre a Assembleia de Deus. No dia 19 de novembro de 1910, desembarcaram aqui no Porto de Belém os nossos missionários suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. O chamado de nossos pioneiros foi marcado por uma forte convicção espiritual e experiências pentecostais nos Estados Unidos. Após uma reunião de oração, receberam uma profecia que mencionava Pará. Jesus nos chamou e ele mencionou Pará naquela revelação. Imediatamente, eles compram uma passagem de terceira classe. Embarcam no dia 5 de novembro de 1910 no navio Clemente. A bordo, entre os tripulantes e passageiros do navio, distribuíram folhetos, fizeram orações, jejuaram e tiveram a alegria de ver um passageiro aceitar a Cristo como Salvador. Foram 14 dias de viagem até chegarem ao Brasil. Ao subir pelas escadas do cais do porto, muita alegria invadiu os corações dos nossos missionários. Eles estavam pisando finalmente na terra chamada Pará. Quando desembarcaram em Belém do Pará, ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar o maior movimento que alteraria o perfil religioso e até social do Brasil. Carregando suas malas, caminharam então pela antiga Avenida 15 de Agosto, hoje Presidente Vargas, até a Praça da República. Ao sentar então em um dos seus primeiros bancos para descansar, fizeram então a sua primeira oração em busca de direção de Deus. Nos usa com poder e unção, nos mostra onde devemos ir, nos dá nova revelação, nos usa para fazer missão. Amém. O movimento pentecostal começa a queimar os corações brasileiros. Pastor Luiz, eu estou na rua Siqueira Mendes. E aqui atrás era a antiga casa de Celina Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Celina Albuquerque, ela então decidiu orar até que Deus a batizasse com o Espírito Santo. No dia 8 de junho de 1911, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, sendo a primeira crente no Brasil a confirmar a mensagem dos missionários. Daniel Berg e Gunnar Wingre foram morar na casa da irmã Celina Albuquerque e de seu esposo Henrique, que era comandante do navio do Rio Amazonas. E lá foi realizado o primeiro culto pentecostal na rua Siqueira Mendes, número 67, em Belém do Pará. Convictos e resolvidos a se organizar, fundaram a Missão de Fé Apostólica em 18 de junho de 1911, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembleia de Deus. Inaugurada em 2014 para celebrar o centenário da Assembleia de Deus em Belém, a réplica do primeiro templo é um marco histórico. Ela preserva as características originais do prédio de 1914. E mais do que um edifício, a réplica simboliza a história de fé dos pioneiros e o crescimento da igreja. Ao recordar a história de Gunnar Wingre e Daniel Berg, não tem como não se emocionar. Homens que dedicaram suas vidas em favor do reino de Deus. Largaram sua terra natal, a Suécia, e vieram para o Brasil em uma época muito difícil, onde estava agraçando a febre amarela, como também a malária. Uma época de poucos recursos, mas assim deixaram um grande legado às Assembleias de Deus que está em todo o Brasil.